entrar no iFood do jeito certo, sem prejuízo. Ai, Marta, é possível? Sim! Bem-vindo, gente! Tudo bem com vocês? Gente, agora eu falo que é possível. No próximo vídeo eu vou falar de muitas coisas. Já até falei num outro vídeo, mas agora eu vou falar, sabe, melhor, porque depois daquele vídeo outras coisas aconteceram, né, gente? E sempre vão acontecer coisas diferentes que a gente nunca viu. Então, é pela experiência mesmo, tá? Pra quem não sabe, né, eu tô há 1 ano e meio no iFood, então muitas coisas eu já passei, muitas coisas acredito que eu irei passar, mas a gente vai levando. Hoje eu vou especificar aqui iFood, que tem taxas e tudo mais. Inclusive, nós vamos fazer as contas aqui, tá? Do seu lucro e da taxa. Inclusive, eu só quero ressaltar que a conta de como você colocar preço, eu nem gravei de novo não, gente, porque eu assisti o vídeo de novo e ele tá muito bem explicado. Se eu explicar, vai ser do mesmo jeito, então vão ser 2 vídeos do mesmo jeito, beleza? Mas vocês vão lá, eu vou deixar aqui o link desse vídeo, assistem ele primeiro, para vocês lembrarem, né, do que eu falei, quanto vale a sua hora, né, você precisa saber quanto vale a sua despesa variável. Despesa variável é os ingredientes do que você vai fazer, as embalagens, não precisa comprar toda semana, todo mês. Agora, a luz você precisa pagar todo mês, a água também, a internet para você usar, sabe? São contas que são fixas. Agora, as outras contas que são variáveis até piora, porque um mês vem alto, outro mês regula, então a gente tem que prestar muita atenção. O vídeo passado eu falei de ficha técnica e sem MV. Quem não assistiu, gente, precisa assistir. Inclusive, eu vou deixar uma coisa bem sincera aqui. Se você não souber de ficha técnica, sem MV e precificação, não entre no iFood. Não entre, gente, porque é prejuízo total. Vídeo que vem eu vou falar de tudo que aconteceu, das estratégias, tudo que eu faço. Entrar no iFood pode ser, assim, um bom negócio para você. Por quê? Quando você trabalha no iFood é diferente. Você até pode colocar o link no Instagram, sabe? Mas é muito difícil as pessoas entrarem no link lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp e comprar. Elas vão comprar diretamente com você. O iFood, ele já tem todo o algoritmo, todo um sistema que ele vai vender para você. Ai, Marta, vem você com essa conversinha de novo e eu não tô vendendo nada. Passa semana, entra semana, eu não tô vendendo. O iFood, gente, ele está em movimento o tempo todo. Eu não sei se vocês perceberam. A nossa vida em geral, a minha casa, meus filhos, a minha vida, tudo que eu faço, tudo é movimento. Não existe você ficar parado na vida e você querer resultado. Até para você ter uma plantinha na sua casa, você precisa cuidar, precisa regar. Se você tem um animalzinho, você precisa cuidar. Tem ônus e tem bônus, eu já falei sobre isso, né? Então, o que são ônus? É a parte difícil ali de cuidar, de escalar, de subir, de fazer um tanto de coisa, de levar prejuízo, de sofrer, até você ir crescendo aos poucos. Essa é a parte do ônus. Qual que é a parte do bônus? É você conseguir mais cliente, é você ser conhecido aí na sua cidade, entende? Para você entrar no iFood, você precisa entender de precificação perfeitamente. Por quê? O iFood, ele já tem todo o seu lucro na mão, tem todos os seus investimentos. O iFood está na TV, o iFood está, né, até no MasterChef agora, né? O iFood teve aí no Big Brother, né? Então, ele está em altos canais, em novelas, e tá em todos os lugares para o Brasil inteiro conhecer aí essa plataforma tão grande de delivery de alimentação, que agora não é só alimentação, né, gente? É farmácia, supermercado e tal. E você estando lá dentro, você se torna um parceiro, tá?
Você não é empregado do iFood, não. Não é. Coloque isso na sua cabeça. Você não é empregado do iFood. Você se torna um parceiro, tipo um sócio. Então, para você entrar lá dentro, você precisa pagar uma taxa de R$150, tá? Para quem vai usar a plataforma deles, né? Os motoqueiros. Se você não for usar os motoqueiros, você vai pagar R$110. São um preço fixo, né? É igual, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, eu quero ir lá pro shopping, colocar minha loja de roupa lá. Eu preciso pagar uma taxa pro shopping para eu usar o estabelecimento dele, entende? Então, o shopping me ajuda e eu ajudo o shopping. Entendeu? O iFood é a mesma coisa. Quero ir na feirinha, uma feirinha que não seja popular, né? Também você precisa ajudar com algum dinheirinho ali, né? Para você ficar ali também num lugar que tem muita gente. Então, gente, é muito bom você estar no lugar que tem muita gente. É igual eu falei no outro vídeo. Pessoas se conectam com pessoas. Lá, o iFood, ele vai mandar os seus pães para outros bairros, para outras pessoas. Então não se preocupe com o valor que você vai colocar. Tem muita perturbação, né, com preço e com valor. Eu gosto de vender valor e não preço. Claro que o cliente não vai entender isso, né? Mas ele entendendo ou não, venda os seus produtos, inclusive alimentício, com bastante valor. Como que você dá valor ao seu produto? Bem temperadinho, no ponto. Você vai entregar para esse cliente um pouquinho a mais do que ele está esperando, quer dizer, uma excelente embalagem, né? Você pode... Não precisa ficar mandando presentinho, um tanto de coisa não, gente. O cliente, ele quer provar ali, né, do seu alimento. Vou falar alimento aqui. Ele quer provar do seu alimento e fala assim, nossa, que delícia, sabe? E eu sempre falo aqui, né, gente, que o cliente, ele precisa olhar ali para sua loja. Só dele ver a foto da sua loja, ele precisa se conectar, ele precisa sentir uma energia diferente. Nossa, tá um pouquinho caro, mas eu quero ficar aqui. Tem uma coisa que tá me segurando e eu quero ficar aqui. Eu já senti isso. Vocês já sentiram isso, gente? De alguma forma, né? Então, as cores chamam atenção. Muitas coisinhas atrai esse cliente, mas o cliente nem te conhece, mas você passa aquela alegria, aquela energia, tudo é energia. Aconselho, né, até vocês fazerem a logo do seu estabelecimento, né? Se for de pão, coloca um pão, coloca o nome da loja bonitinho, mas coloca só a foto ali pequenininha do lado, sabe? Vai ser um diferencial, ninguém faz isso. E aí você vai começar a fazer. Entrou no iFood, já fez inscrição, já tá tudo certo. Marta, agora eu estou com medo de abrir a loja. Não precisa ter medo, tá? Como que funciona quando você tem mais de uma entrega e no mesmo horário? É exatamente assim que funciona. A vizinha ali, a Josefa, me pediu um pão de frango, o seu Geraldo ali me pediu um pão sem recheio, o seu Antônio ali me pediu para as 3 horas da tarde o pão com queijo, ele só quer com queijo. E como que você faz quando você já tem esses pedidos ali? Gente, é um de cada vez, bonitinho, né? No nosso caso é maravilhoso, não precisa de fazer nada. Você só vai aquecer esse pão, tá? Então eu já tenho toda a logística, né? Todos os vídeos eu tô mostrando como que eu faço aqui. A rotina mesmo daqui de casa. Então, começou, você vai fazer um pão só. Mesmo que você não faça esse pão recheado. Você vai fazer um pão. Ah, Marta, não vai ser com recheio não, beleza. Então você vai fazer um pão de cenoura, um pão de milho, outro pão, sabe? Um só e vai deixar numa caixa térmica. Deixa nessa caixa térmica e nesse caso que vocês não vão fazer recheio, os pães de vocês duram o quê, gente? 4, 5 dias, né? Se não tiver muita umidade, né? Acredito que o de maçã deva ter umidade, né? Eu sei que dá pra tirar, né, gente, essa umidade.
mas vai depender, né, de cada fruta, de cada legume que esse pão será feito. Esses pães duram mais. Os pães com recheio, gente, eles duram de 2 a 3 dias fora da geladeira, tá? Não vou falar 3 dias não, para eu não me comprometer. 2 dias, tá? Na geladeira, eles duram 7 dias, beleza? O pão sem recheio, eu não coloco na geladeira, tá? No próximo vídeo eu mostro também, de novo, né? Que eu tô sempre mostrando, beleza? Então, você vai deixar, né, um pão de cada, do grande e do pequeno. Marta, por que eu tenho que vender do pão pequeno também? Não é pequenininho não, tá, gente? É de 150 gramas, né? Que já é um pão, assim, que dá pra uma pessoa ou duas, né? Eu mesma não aguento, eu tenho que repartir no meio o pão deste tamanho. Por quê, gente? Muitas das vezes a pessoa não quer comprar um pão grande, a pessoa mora sozinha, né? Ela quer um pão só pra ela. Então, é preciso que você faça um pão pequeno, até para as pessoas provarem também, né? E automaticamente esse pão ele é um pouquinho mais barato do que o pão grande, tá? O pão grande aqui em casa eu vendo ele a R$20, todos os sabores. E lá no iFood eu vendo eles a R$39, R$38,99. O pão pequeno aqui em casa eu vendo a R$10 e lá no iFood eu vendo a R$21,99. O pão pequeno, gente, eu aumento um pouquinho, sabe? Para as pessoas assim, ah, não, eu prefiro o grande mesmo, tá? Porque eu não quero fazer muitos pães pequenos, né? O pão pequeno dá muito trabalho, né? Porque são muitos, geralmente dá certo, né? Um ou outro é que compra e aí eles pedem mais o pão grande, né, gente? Que pra mim dá certinho. Então você entrou ali no iFood, você vai, a primeira coisa que você vai fazer, além da foto do seu cardápio, tem que precificar. Quando é esse pão pequeno, você leva um pouquinho, sabe, de prejuízo. Se você teve uma venda de 5 pães, então 3 vão sair na promoção ali do próprio iFood, 2 acaba que ele pega mais, né, um pouquinho, ele vai equilibrando ali o dia inteiro as suas vendas. Conselho, não entre em promoção nenhuma do iFood quando você entrar. Você não entende ainda, pode levar prejuízo também. A única coisa que eu peço, você vai deixar o frete grátis. Ô, gente, eu tô conversando demais aqui, tá muito teórico, mas precisa disso. Espero que vocês estejam com a caneta e o papel na mão, né? Porque tem muita coisa aqui que tem que escrever. Isso aqui é aula. E tudo que eu tô falando aqui é muito técnico também. É tudo que a gente faz ali o dia inteiro. Você colocou o seu valor mínimo. Eu tinha esquecido a palavra. Mas o seu valor mínimo, o meu é R$15. Então você coloca R$15 e a pessoa pode comprar o pão que ela quiser. Você não vai colocar um preço muito baixinho nesse pão. O meu pão pequeno aqui, ele tá saindo a R$21,99. Com todos os descontos e tal, esse pão ele volta pra mim a R$10. Detalhe, eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês, que vocês, para entrar no iFood, vocês precisam estar preparados. Qual que é a verdade do iFood? É que se você não tiver preparado, se você não tiver outra renda, você vai se decepcionar. Então, eu te aconselho que se você está no seu CLT, não saia do seu CLT agora. Ah, que eu vou sair do CLT para empreender. Aí você sai do nada. Não. Eu dei um conselho à nossa amiga aqui, que eu esqueci o nome dela agora, que eu falei assim, não, sai em dezembro, espera mais 6 meses. Se você abre o delivery, fique trabalhando só no meio da sua folga, final de semana vende bastante, venda na sua folga, mas continue trabalhando. E deixa esse dinheiro só para eventuais, né? Só para comprar os ingredientes novamente, guarda, junta, lá do seu emprego também, passa ali o seu pé de meia, né, como a gente diz aqui em Minas. Muito cuidado, porque você vai decepcionar. No início que a gente leva muito prejuízo. Você não recebe o tanto que você imagina. Nos primeiros dias, o iFood, ele tá testando a sua loja, então ele coloca vários pedidos ali pra você, você fica animada. Mas aí daqui 2 dias, 3 dias, uma semana, você já vê uma decaída muito grande, vira uma decadência ali a sua loja.
Porque o iFood, ele vende para você. Ele também precisa atrair outros clientes para outras lojas. Não pode ficar só com você. Então, fique atentos a isso. Se você não tiver outras fontes de renda, não confie só em delivery, não confie só nas suas comidinhas, não confie. Principalmente quando a gente está começando. Não faça isso. Quando você está começando, você não tem dinheiro, a menos que você, né, tenha uma família rica, você já tem ali um bom dinheiro guardado no banco, beleza. Mas se você só quer sair, eu vou ser o meu próprio dono. É pior, gente, é bem pior. O trabalho é o triplo pior, né, que você que resolve tudo, gestão, tudo é que você que resolve. E se o seu estabelecimento não tiver uma boa gestão, você tá mais ou menos ferrado, né? Porque você vai quebrar. E quem quebra não é a empresa. Que a empresa quebrou. Mentira, quem quebra é você. Por falta de quê? De conhecimento. O preço, pode colocar o seu preço no alto valor, embalagens boas, não precisa ser embalagem cara nesse começo, não. Eu ensino aqui como que eu embalo, né, no papel aclopado, tudo bonitinho, sim, fica bem baratinho, tá? Não fica caro. Mas depois vai investir em embalagem bonita, o cliente gosta. O cliente que compra na sua porta, ele não liga por embalagem. Mas o cliente do delivery é impressionante. Ele espera ali uma embalagem bonita, aconchegante, onde o alimento dele não derrubou, está ali intacta, quentinho e bonitinho. Pra quem não sabe, a taxa do iFood, se você quiser, ele já tem os motoqueiros, já tem toda uma logística, tá, gente? Fica igual o Uber. Quando você chama o Uber, ele fica, vai chegar em 4 minutos, em 5 minutos. O iFood é a mesma coisa. Chega o pedido pra gente no celular. A cliente, ela escreveu lá, né? Um pão de frango com requeijão. Beleza, eu vou lá, pego esse pão, dou uma aquecida no forno, no micro-ondas. Se for o pão grande, por 2 minutos. Se for o pão pequeno, que não esteja na geladeira, você pode colocar 1 minuto só apenas. Esse pão, ele não pode esquentar demais, porque senão ele vai ficar com aquela aparência feia, molhada, aquela coisa horrível depois, porque você vai embalar. Então, você precisa deixar esse pão quentinho, porém não muito quente, morninho, onde que ele venha suar só um tiquezinho ali, mas que não venha comprometer. O pão sem recheio precisa esquentar? Não. Pode aquecer? Pode. Tá? Agora, se a pessoa pediu mais de 2 pães, tá esquentando demais. Porque ela não vai comer todos esses pães, a menos que faça uma mesa. Mas é muito difícil, tá? As pessoas compram 1 ou 2. Agora, se você já vende pouco aí na porta da sua casa, no Instagram, você precisa aprender mais. Fazer vídeo, ir pra internet, mostrar o seu produto, fazer, falar. Hoje em dia não precisa nem de você sair na rua mais. Então vamos lá na nossa continha, como que nós vamos fazer? Além de você colocar a taxa do iFood, você vai colocar ali 30% de lucro. Igual eu falei no vídeo passado, assiste o vídeo, gente, aqui. Assiste esse vídeo, gente, pelo amor de Deus, do lucro, tá? Você precisa ter alimentação, a gente não consegue ter nem 40%, 50% de lucro, não. 30% de lucro, que já é uma margem ali desejada, onde todos os comerciantes, os que trabalham com alimentação, já tem essa margem ali aproximado de 30% de lucro. Então, o que eu vou fazer? O 100, que é um número fechado, eu vou diminuir por 30%. 100 menos 30, ele vai me dar 70. Esse 70 eu vou dividir por 100, vai dar 0,7. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Quantos reais eu vendo pão aqui em casa? Aqui em casa eu vendo pão a 20 reais. Mas, para eu precificar, eu preciso precificar com o que realmente eu gasto aqui. Então, eu gasto basicamente R$ 7,59 para eu fazer os pães recheados. Tanto de carne quanto de presunto. Os de carne ficam um pouquinho mais barato, mas não fica tão barato também não. Então, assim, eu coloco 100 menos 70 é 0,7. Então, eu vou pegar ali o preço que eu vendo aqui em casa. Eu vou colocar essa continha aqui. Eu vendo aqui por 20 reais. Aí eu coloquei 20, né, dividido por 0,70. Lembra do lucro? Então aí você vai colocar e ele vai te dar o resultado lá. O meu resultado ficou R$ 28,50. Então, se fosse vender no iFood sem taxas nem nada, eu venderia por R$ 28,50 um pão grande recheado.
Lembra da outra continha da precificação? Então, o que eu fiz com essa continha? Eu peguei o preço que eu vendo aqui e coloquei dividido por 0,73. Então, tô deixando aqui na tela, tá? Todas as contas. E por que eu faço isso, gente? Lá tem a taxa de 28% de cada pão. Não é de uma fornada, não. É de cada pão. Porque eu uso os motoqueiros do iFood. Se eu não usasse os motoqueiros do iFood, eu teria uma taxa de 17%. Eles falam 12%, mas tem mais, tá? Geralmente 17%. Desconta de taxa para mim aproximadamente na folha de pagamento R$9 todo mês. Então com esse real eu reinvisto de novo. Esses R$9 eu reinvisto de novo. Então qual que é a conta para a gente não levar prejuízo no iFood? O iFood ele tem uma conta de 28% a qual será cobrada de mim se eu não ficar esperta. Então eu coloco essa conta para o cliente pagar. O frete grátis, eu literalmente dou o frete grátis, porque se eu for cobrar o frete, esse pão vai ficar caríssimo. A maioria das pessoas são aqui mesmo. Eu dou frete grátis lá no iFood até R$6 apenas. Porém, a gente precisa fazer essa conta. Você vai pegar 0,73, né? Ah, Marta, por que 0,73? Porque eu peguei 100 e diminuí por 28% de taxa. Aí sobrou para mim 0,73. Então é com esse 0,73 é que eu vou fazer as contas. Então o que eu fiz aqui, ó? 20 dividido por 0,70, eu preciso vender esse pão aqui no iFood, né, por R$28,50, R$28,50. Eu vou pegar esse R$28,50, dividir por 0,73. Ah, Marta, por que é 0,73? Então, vou deixar aqui no cantinho. Vamos falar que toda a logística lá do iFood, eu preciso pagar 100%. Só que não é assim. Só que eles falam, não, Marta, nós vamos pagar 30% só de lucro. Eu faço 100 menos 30, vai dar 70. Então, aí eu pego esse 33% e divido pelo número que eu estou vendendo. Então lembra do 28,5 que eu tirei o meu lucro também, que eu não sou boba. Então eu peguei 28,5 dividido por 0,73, que eu escrevi aqui, ó, tá dando R$39,04. Ah, Marta, então é esse preço que eu tenho que vender no iFood? Sim. Os 150 que a gente paga do iFood, eu não coloquei pro cliente pagar, não. Mas se você quiser colocar, você pode colocar também, sem problemas. Eu não coloquei, né, gente? Porque é minha loja, eu estou ali dentro da plataforma deles, então eu acredito que é a gente que tem que pagar. Agora, precificação precisa ser feita, aí você não pode pagar tudo sozinho, você não pode fazer tudo sozinho. O iFood paga uma parte, você paga outra. E aí, gente, toca campainha e vocês já começam a receber os pedidos. E aí você começa a observar. O meu eu já vi lá, né? Na folhinha lá de pedidos, depois eu mostro pra vocês, que desconta R$9 de mim. Vamos fazer as contas. Eu peguei R$20, dividi pelo meu lucro 0,70%. Deu 28,5. Aí o que eu fiz? 28,5 dividido pela taxa do iFood. Entendeu? Eu peguei o resultado lá do lucro e coloquei aqui a taxa do iFood, né? Que é 0,73. Já expliquei por que é 0,73. Então, tá dando R$39, tá? Então, assim, gente, não é difícil, tá? Também não é fácil. Mas eu te aconselho que você sempre tenha caderno e papel na mão. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.